que já está acontecendo, né? E ele nos avisa, antecipa tudo que vai acontecer. Só que antes disso, no capítulo 5, Mateus capítulo 5, versículo 1, ele vai dizer aquilo que aqueles que forem até o fim irão ganhar. Amém? A gente sabe muito bem, irmãos, o que vai acontecer muitas vezes, né? Peste, terremoto, guerras, fome, peste, vai acontecer tanta coisa. Mas é aqueles que suportarem até o fim. Amém? Todo mundo encontrou? Diz assim, Mateus 5, 1, Sermão da Montanha. Aí vem beatitudes, né? Ou então bem-aventuranças. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximou-se dele e dos seus discípulos, e abriu a boca e ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguições por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriares e perseguirem e mentindo, disserem toda a maldade contra vós, por minha causa. Exaltai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram profetas que foram antes de vós. Amém? Poder sentar-nos. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, esse texto vai falar das bem-aventuranças, daquilo que nós estamos fazendo nessa terra e o que nós iremos receber como recompensa. E Jesus diz que o que nos espera, irmãos, é o céu, é o reino, é justiça, é graça, misericórdia. E por que Jesus diz isso, irmãos? Porque lá na frente ele vai detalhar o que vai acontecer. E o que vai acontecer? O que está acontecendo hoje. Aí a gente pode voltar, irmãos. Eu acho que todo mundo aqui viu o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, certo? Irmão, água. Se a gente botasse aqui uma hora dessa, se fosse aqui, irmãos, a água estaria passando, chegando perto do telhado dessa igreja. Irmão, me diga, quem é que fica vivo numa enchente dessa? Se não for Deus para segurar na mão, para sustentar, para dar graça, irmãos, não ficava vivo ninguém. E aí você olhar para uma situação dessa, vai para onde? Corre para onde? Vai para a casa de quem? A gente vai para onde? Se está tudo alagado, se todo mundo que a gente conhece por perto, é uma cidade inteira, irmãos, é um estado quase inteiro. A última vez que eu vi do estado alagado, do estado inteiro, estava 87% do estado completamente alagado. Irmãos, é um estado inteiro, é gente demais fora de casa, é gente demais que perdeu muitas coisas. Aí você fala assim, irmãos, que bom, mas que Deus dê graça para eles não tem nada a ver, é uma mentira. Por quê, irmãos? Porque o que acontece lá reflete aqui, e o que acontece aqui pode refletir muito bem lá. Irmãos, nós somos um país, e o país é refletido de uma união. Se um está machucado, irmãos, todo o resto vai sofrer. Por quê, irmãos? Porque nós estamos unidos para que o país se torne grande e cresça. E é exatamente o que a gente prega todos os dias. Com o que, irmãos? Com a igreja do Senhor, com a palavra do Senhor. Irmãos, uma igreja doente não vai para lugar nenhum. Aí você fala muitas vezes, o meu irmão está passando por problema, o problema dele, que eu não tenho nada a ver com. Mentira! Por quê, irmãos? Porque se o meu irmão está doente, eu preciso ajudar o meu irmão.
Porque se ele está doente, significa que uma parte de mim também está doente. Irmão, se o meu irmão está passando necessidade de fome, significa que uma parte de mim está passando fome. Só que muitas vezes a gente olha para o nosso eu, a nossa vontade. Ah, não, é o meu eu. Me diga, quem não sentiu a dor do pai que perdeu, da mãe que perdeu o filho? Todo mundo sentiu. Ué, mas não foi seu filho, o que você está sentindo? Irmãos, enquanto nós não sentimos a dor do outro, significa que nós somos os doentes. Então, o que está acontecendo lá, para acontecer aqui, é 2 palitos. Por quê, irmãos? Porque nós estamos unidos. Uma vez o pastor, eu não vou lembrar não, o pastor Luiz Hermínio falou que ele ficou doente porque ele estava numa tribo, ele estava ajudando, estava pregando e tal, e ele passava muito tempo pregando, deu um problema no ombro dele, porque ele passava muito tempo assim, e aí ele fica assim, e aí ele, tantas vezes pregar, e tantas vezes, ele não troca de mão para deu um problema no ombro. Aí ele foi no médico lá que tinha, e ele falou, explicou a situação. O médico falou, vou dar uma injeção. Ele falou, tá bom. E aí arregaçou a manga para poder tomar a injeção. E o homem disse, não é no braço não. Ele disse, mas está doendo aqui. Ele disse, mas você não vai tomar a injeção aí. Tomou aqui, perto do, acho que no box, né? Não disse. Que ele tomou a injeção. Ele disse, mas está doendo no braço. Ele disse, é verdade, mas a injeção é em outro lugar, irmãos. Muitas das vezes, uma parte boa do corpo vai ter que tomar a injeção para que a parte doente do corpo fique boa. Só que muitas vezes a gente olha e fala, o problema do meu irmão não é meu, é nosso. Irmãos, Jesus nos colocou nessa terra para cuidar uns dos outros. Não foi para jogar, nem falar mal, nem condenar, não foi. Quando Caim mata Abel, a primeira coisa que Deus pergunta, cadê o teu irmão? É problema nosso, irmãos, o nosso irmão. É problema nosso, as pessoas que estão passando necessidade. É problema meu, a pessoa que está chorando lá fora, que está passando por problema. É problema nosso. Por quê, irmãos? Porque Deus está dizendo, cadê o teu irmão? Por que tu abandonou? Por que tu deixou para lá? Por quê, irmãos? Porque as pessoas que estão passando fome é problema nosso. Está longe, não interessa. Deus quer que a gente dê conta daqueles que estão passando por necessidade, ou problema, ou angústia, ou tristeza. Porque Deus não vê aquele dali não está não. Deus vê uma união. É por isso que Deus ama, irmãos. Tentar de todo jeito acabar, até na pandemia, quiseram destruir a igreja. Por que a igreja não acabou? Se passou tanta gente tão longe da igreja, como é que esse povo dizimava? Como é que esse povo ofertava? Como que a igreja conseguiu ficar de pé? Só tem uma explicação: o dono dela, irmãos, não cai. Aleluia. Amém. A gente acha muitas vezes que a gente vai estar fazendo, a gente tem força, os problemas, a dificuldade, irmão. Deus é Ele carregando esta bateria toda nas costas, e Ele diz, leva, para dizer que está ajudando. Irmão, nosso problema é que Ele diz que não vai conseguir, não vai passar, é isso daqui. E Deus está fazendo todo o resto. E a gente acha que isso daqui está problemático, aí está pesado. Eu acho que eu não vou conseguir. E Deus está falando, cara, a obra é de quem, irmãos? É de Deus. As pessoas são de quem? São de Deus. A obra missionária é de quem, irmãos? É de Deus. Deus só nos chama para que a gente ajude. Amém? Então, quando a gente olha lá para o sul, o problema é do sul? Não. O problema é nosso. Porque eles têm uma parte lá, a mãe até falou do arroz. Só tem arroz, soja, que sai o óleo, né? Que o óleo, irmãos, é caro. Acabar o óleo, irmão, vai ficar o olho da cara, né? O arroz, meu Deus do céu, irmãos, eles são mais de 70% de todo o arroz que é produzido no Brasil vem de lá. Irmãos, todo o arroz vindo estava um absurdo. Agora imagina 70% a menos daquilo que vinha. Quanto que vai ficar isso? Me diga. Irmãos, e aconteceu no último estado do nosso Brasil, do nosso país. E nós somos do outro lado, irmãos. Literalmente.
o último. Para ele, acho que é a maior distância. Por quê, irmãos? Porque estamos juntos, mesmo que esteja longe, né? Mas é a mesma coisa, vai dar problema. Então o que Deus quer falar conosco é: vocês têm, nós temos muitos galardões para receber, e serão grandes, quando nós entendermos, irmãos, que a dor do outro também é a nossa dor, que o problema do outro também é o nosso problema. Nós temos que aprender, irmãos, a estar passando por um problema. Erro de longe, ajuda. Erro de perto, ajuda. Erro de casa, ajuda. Não conheço, ajude, irmãos. Por quê? Porque as pessoas são os nossos problemas, e nós temos que ajudar uns aos outros. Deus nos chamou desde o começo, assim como Caim e Abel. Matou, pois dei conta. Por quê? Porque ele é o seu problema. Eu não mandei você matar, não pedi para você fazer isso, eu pedi para você cuidar dele. E toda vez que a gente não consegue, irmãos, e não quer cuidar uns dos outros, nós estamos desobedecendo tudo aquilo que Deus planejou para cada um de nós. Amém? Se acontecer algum problema aqui, o Brasil vai juntos, mas se acontecer fora do Brasil, irmão, vai dar problema aqui no Brasil também. Porque Deus não criou o ser humano para viver afastado, separadão. Ele criou o ser humano para viver em harmonia. Glória a Deus. E o que está acontecendo lá, irmãos, Deus está mostrando muita coisa. E uma das principais é: se não fosse o povo ajudando o povo, se não fosse as pessoas ajudando as próprias pessoas, irmãos, aquele povo estava tudo morto numa hora dessa. Sabe o que? Fome, sede, doença, afogado, porque não ia ninguém resgatar eles. Então, nós estamos aprendendo que se não fosse nós mesmos ajudando nós mesmos, governo nenhum ia nos ajudar, empresa nenhuma, ninguém quer fazer muito, irmãos, não estão nem aí. Então, quem que vai fazer, irmãos? Nós. É o meu pouquinho com o seu pouquinho, ajudando com um pouquinho, para que aquela pessoa saia daquele problema gigante. Amém? Meu Deus. O Rio Grande do Sul, irmãos, está sendo só um exemplo claro do que nós estamos vivendo, do que o país está passando, mas muito também do que Deus quer falar com cada um de nós. Glória a Deus. Porque na bonança, irmãos, geralmente a gente se esquece de Deus. Possivelmente aquele povo é rico. O Rio Grande do Sul é um povo pobre de rico. Lembra de Deus quando? Então Deus quer falar com eles, Deus também quer falar com nós. Deus quer que a gente ajude eles. Para quê, irmãos? Para que a gente aprenda a ter união. Deus sempre falou nisso, sempre, em todas as ocasiões. Então eu quero só deixar claro que o que Deus nos prometeu é gigantesco, é incrível, mas Ele já tinha nos alertado e nos avisado. Pode piorar, mas nós temos uma promessa e Deus vai cumprir. Nós só temos que agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito e temos que suportar até o final, porque nós temos uma vitória, nós temos um destino, nós temos um propósito, irmãos. Somente suporte a dor da perda, a dor do sofrimento, a dor de passar por algo, a dor de ver alguém sofrendo. Por quê, irmãos? Porque no fim nós temos a nossa coroa. Glória Amém? a Deus. Que a gente possa guardar essa palavra no nosso coração. Os nossos irmãos são os nossos problemas. Se atinge ele, atinge a gente. Se nós estamos doentes, os nossos irmãos também estão doentes. Se nós estamos curados, os nossos irmãos também estão curados. Se o Brasil está curado, nós estamos curados. Se alguma parte do Brasil está doente, nós também estamos doentes. E nós, se precisar, iremos tomar a dose, a injeção, para que a parte doente seja curada. Amém, irmãos? Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.